Olá, conectados e conectadas, estamos aqui em mais um Conexão Márcia Rocha, novamente trazendo para vocês tudo sobre aromaterapia. Estamos aqui com a Priscila Alberti, que é química e aromaterapeuta. Muito prazer de estar com você aqui novamente, Priscila. O prazer é todo meu, Márcia. Hoje em dia, no mundo que estamos vivendo, nós vemos que a própria sociedade está proporcionando prejuízos a si mesmo, né? O que os óleos essenciais, a aromaterapia pode ajudar a gente? É verdade, Márcia. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo muito distúrbios. Por isso que nós precisamos estudar cada vez mais para poder ajudar essas pessoas, para auxiliá-las na saúde física, emocional e mental. Quando você fala saúde física e emocional e mental, saúde emocional e mental? Pois é, eles estão intimamente ligadas. Como, por exemplo, a forma como nós estamos trabalhando, a forma como a gente lida com a própria natureza, né? A sociedade em si está proporcionando à humanidade sérios prejuízos cognitivos, sérios prejuízos para a saúde mental. E esses distúrbios, como estresse, ansiedade, depressão, vêm atualmente com mais força, com mais intensidade. Como que a aromaterapia pode ajudar no alívio da depressão, da ansiedade, do estresse? Tem como? Tem como. Mas essas três doenças, por exemplo, elas são diagnosticadas pelos médicos. Nós precisamos de uma avaliação médica, isso é um fato muito importante a ser dividido, porque eu, como aromaterapeuta, não posso diagnosticar nada, eu não tenho conhecimento técnico para isso. Então, a partir do momento que um médico, seja ele psiquiatra, neurológico, tem um diagnóstico fechado, a gente consegue auxiliar essas pessoas com alguns distúrbios emocionais. Entendi. Quais os óleos essenciais que você trouxe aqui que pode nos auxiliar nesse sentido emocional e mental? Porque eu vejo muitos óleos aqui, para mim, eu não entendo muita coisa, mas tem alguns que são exatamente para ajudar, para auxiliar. Sempre lembrando que precisa de um diagnóstico médico, e aí ele entra como um auxílio, né? Exato. Quais são alguns deles? Então, a natureza nos deu inúmeros óleos essenciais. Como a gente já conversou no outro programa, são as defesas das próprias plantas. Então, eu trouxe alguns principais dos óleos essenciais, que são o vetiver, a camomila romana, a bergamota, a tangerina e até mesmo a lavanda. Então vamos falar um pouquinho, peraí, porque acho que não vai dar tempo de nós falarmos sobre todos eles, você vai ter que voltar aqui para falar sobre outros óleos, hein? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a lavanda, pode ser? Pode ser. Então a lavanda... Qual é? A lavanda é esse aqui, temos, no caso da doTERRA, temos 3 versões, Rolon, 5 ml e 15 ml. Tá, aí depois você vai explicar como é que usa cada um desses, né? Isso. Mas para que serve a lavanda? A lavanda é o coringa dos olhos, né? É o nosso canivete suíço. A gente usa para picada de inseto, queimaduras solares, hidratação de cabelo, queimadura do fogão. Ele estimula o colágeno bom, é um antisséptico, abaixa a febre, pressão. Então a lavanda, ela auxilia praticamente em todos os nossos problemas do dia a dia. Tá, deixa eu só te perguntar uma coisinha. Quando você falou de picada de inseto, é esse Rolon aqui? Pode ser? Pode ser esse Rolon. Então dá licença, pessoal, que ontem eu levei a picada de um maribondo. Esse dedo aqui tá até inchado. Já tô usando, tá? Fique à vontade. Esse Rolon, ele está diluído em óleo carreador, que é o óleo de coco. Você acredita? Ontem eu fui pegar uma jabuticaba e nela tinha um maribondo. Tomei uma picada... Mas aqui, ó, já tô sendo cuidada pelo óleo essencial de lavanda. Se você tivesse colocado na hora, aquela vermelhidão, a coceira, o ardume, Sofri ontem. Teria diminuído bastante no momento da picada. Então, assim, a lavanda francesa, nesse caso a gente está falando da lavanda francesa, porque existe outros tipos de lavanda. Existe a lavanda brasileira, existe outro tipo de lavanda com quimiotipo e geotipos diferentes. Então, a lavanda francesa é o tipo angustifólio. Essa lavanda, ela tem muitos benefícios para a gente, inclusive o sedativo. Por que a lavanda angustifólio, ela é sedativa? Porque dentro da composição química dela, ela tem cerca de 35 a 40% de linalol. E o linalol é onde age nessa questão da ansiedade.
Existem 3 pontos importantes que a gente deve se considerar da lavanda. O primeiro, ela foi evidenciada que ela aumenta os níveis séricos do sono, do hormônio do sono, que é a melatonina. A melatonina, automaticamente, o nosso corpo já produz com o entardecer. E ela deixa de produzir ao amanhecer. Isso já é natural, mas provavelmente algumas pessoas ela têm essa dificuldade de produção e é onde acontece a insônia. Quando a pessoa começa a usar a lavanda, ela ajuda no nível dos hormônios e faz com que ela diminua o nível de ansiedade. Por quê? Ela começa a dormir melhor. Então ela começa a tratar a insônia dela. E a insônia é um efeito colateral da própria depressão, da própria ansiedade. Por segundo, a lavanda foi colocada no estudo num patamar médico. O que seria? Ela, em alguns pontos do estudo, ela foi nivelada aos benzodiazepínicos. O que são os benzodiazepínicos? São os remédios tarja pretas. Os remédios indicados para quem tem depressão, ansiedade, crise de pânico. Então, quer dizer que nesse vidrinho nós temos vamos dizer assim, uma ajuda que o médico também pode fazer mão dessa ajuda, né? Ele pode falar assim, olha, procura uma aromaterapeuta que vai te ajudar, né? Às vezes junto com alguma medicação, ou então às vezes até para diminuir aquilo, né, que a pessoa toma, e vai usando óleo de lavanda. Então procure o seu médico, veja certinho como que tá os seus hormônios, tudo, e saiba que você tem uma ajuda adicional com os óleos essenciais. E o óleo de lavanda, gente, é como você falou, é um coringa, serve para muitas coisas. Priscila, mais alguma coisa? E ela pode ainda aumentar nossa tolerância à ansiedade, isso é um fato muito importante. E quem não sofre de ansiedade hoje em dia, não é verdade? Se alguém tiver dúvidas sobre óleos essenciais, para que serve e até mesmo para adquirir, passa o seu telefone, a sua rede social para que a pessoa possa te encontrar. O meu Instagram é albert.pri, o telefone é 011 96721 3519. Então é isso aí, pessoal. Continue conectado com a gente. E atendendo a pedidos, quem nós temos aqui novamente? Geisa Santucci, a nossa paisagista preferida. Muito obrigada, Geisa, por estar aqui novamente. Muito bom. É o seguinte, mandaram perguntas. Assim é que eu gosto, vocês interagindo com a gente. Olha só, Geisa, falaram sobre suculentas, eu já te bati um fio, como dizem por aí, falar, traz suculenta. Porque o pessoal fala assim, é fácil cuidar de suculenta. Elas até parecem, olhando essas carinhas ingênuas, elas parecem fáceis de se cuidar. Mas não é, gente, pelo menos na minha mão, morre tudo. E, enfim, o que você trouxe pra gente aí sobre suculenta para acabar com isso, da gente ficar com medo de cultivar essas coisas lindas? Bom, em primeiro lugar, estou amando estar aqui de novo. Muito obrigada pelas perguntas. As suculentas realmente são plantas que todo mundo ama e realmente não sabe cuidar, Márcia. Mas é o seguinte, primeira coisa, elas são chamadas suculentas porque pode ver que elas têm as folhinhas gordinhas. Então, essas folhinhas, elas retêm água. Então, elas são suficientes para as águas, entendeu? Ó, caiu uma aqui, ó. A gente pode até abrir aqui, né? É. E ela tem até um líquidozinho. Sim, água, sim, né? é água. É a água que ela guarda aqui, ó, que ela é... Então, ela é meio autossuficiente, assim como a orquídea, sabe? Então, ela se mantém bem por muito tempo. O que acontece? Todo mundo acha que planta precisa de água como nós. E as plantas, cada um tipo, ela precisa de uma determinada quantidade de água e numa certa frequência individual. Então, as suculentas, elas têm uma reserva de água, portanto, você não precisa molhar suculentas todo dia e bastante, tá? Então, o segredo da suculenta é ela ficar numa janela que pega sol, ou num armário, ou em qualquer lugar que ela pegue bastante luminosidade. Pode ser quentinho, pode ser... E você não pode molhar ela muito porque ela já tem reserva de água. Eu trouxe aqui pra gente, a gente vai num supermercado, vai num garden e compra aquelas caixas bonitas, várias espécies, você pode colecionar. E aí você tem em casa uma xícara, aquele jogo que já acabou, só tem uma ou duas. Aquela taça que você tinha em casa, que usou lá para um evento,
ficou lá sobrando, esquecida, ninguém olha. Outra xícara que acabou, que não tem mais nenhuma no jogo. Essa é uma peça também que tá lá guardada, escondida, eu trouxe. Esse é aquele negócio de bala que a gente compra bala uma vez só e depois que fica sem bala a gente nunca mais compra. A gente fica lá guardado. Fica lá, guardado. Então eu posso até começar com ela. Olha que bonita. É uma peça rasa. A gente vai pegar aqui uma... Essa aqui, por exemplo. Não, essa aqui. Olha que bonito que vai ficar, gente. E fácil de tirar do vaso, né? Fácil. Você vê que ela tá sequinha, ó. Tá? Então você vai aqui limitar. Ela não precisa também de muita terra. Aquele mesmo substrato que você, da semana passada, que você usou para as orquídeas, ó. Você pode completar aqui. E para decorar, eu trouxe essas pedrinhas. Gente, olha isso aqui. Olha que charme. Muito fácil. Em 10 minutos você faz um vaso. Isso aqui, olha, e você tá cuidando do teu bem-estar, isso aqui, enquanto você tá fazendo isso, você só tá pensando coisas boas, né? Que é importante. Good vibes. Ô Geisa, mas me fala uma coisa, igual você falou assim, ela não precisa muito de água, mas tem assim uma regra ou depende de onde ela fica? Por exemplo, se ela tá perto de uma janela, se ela pega sol, ou se ela tá dentro de casa, ela não pega tanto sol, ou seja, ela não seca tão rápido. Mas tem assim alguma regrinha? Uma vez por semana, um tanto, enfim, 10 ml? No caso dessas aqui, essa aqui que eu acabei de plantar, gente, olha que fofo, vai. Realmente. Vocês vão ter que concordar comigo. Olha que fofo você colocar isso aqui no canto, na mesa, no teu lavabo, se você tiver um lavabo grandinho, se você tiver um canto. Uma mesinha muito bonito. De centro, no teu armário, na estante. Aí você vai molhar isso aqui porque ela não tem drenagem. Então você vai ter que molhar com pulverizador. Né? Olha. As folhas também? Pode molhar as folhas também, não tem problema. Desde que você não encharque, né? Você não vai encharcar aqui. Ela não vai evaporar, ela não tem por onde evaporar porque ela tá dentro de casa. Então você não precisa. Amanhã você colocar água aqui assim, você não precisa. Não, porque ela não vai ter onde escoar. Aí aqui ela fica podre, né? Ela fica podre, então você precisa. Isso aqui, olha. É isso que acontece comigo. Gostoso. Você chega em casa, toma um banho, vai dar uma olhada nas suas plantinhas, vai ver, tá seco? Vou deixar ela umidazinha. Pronto, tá aqui. Essa aqui eu trouxe pronta, gente, uma xícara. Quebrou as outras, fiquei morrendo de dó. Olha aqui. Até pra você presentear também, né? Pra você presentear. Gente, eu sempre falo isso. Eu não vou na casa de ninguém sem uma plantinha. Então, olha assim, e isso é sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Isso se chama consciência ambiental. Você não vai jogar fora. Você vai presentear. Você vai causar bem-estar pra você e pra quem você tá presenteando, né? É isso aí. Gente, essa foi a nossa dica de jardinagem de novo. Geisa, você volta de novo? Volto. Pessoal, manda suas perguntas que a Geisa vai estar aqui para responder vocês. Deixa aí o seu telefone, sua rede social e os serviços que você presta, hein? Tá. Bom, eu faço os projetos de paisagismo, trabalho muito com jardim vertical, eu acho muito interessante a gente trazer a natureza para dentro de casa, para dentro do escritório. E vocês sintam-se à vontade para me consultar. Quer para orçamento, quer para dicas, quer para como cuidar de plantas, eu sou de vocês, tá? O meu Instagram é monsterabotânica, @monsterabotânica. E o meu telefone é 11 98335 4174. Gente, fique conectado com a gente, você também, hein? Não desconecta mais, hein? Não. Então aí, você, ela, eu, todos nós, numa só conexão. Vem pra cá. Estamos aqui novamente em mais um programa Conexão Márcia Rocha para continuar aquele assunto que nós fizemos no outro programa. Estamos aqui novamente com o Dr. José Stefano, cirurgião geral e do aparelho digestivo, especialista no tratamento cirúrgico de obesidade. Muito obrigado do senhor estar aqui novamente conosco, doutor. Márcia, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você e falar de um tema tão importante, dando continuidade, né, a um tema tão importante que é a obesidade. Nós paramos da outra vez, que eu me lembro, que estávamos falando das consequências, né? Quais são as consequências da pessoa estar acima do peso? Eu digo acima do peso, doutor, porque muita gente acha assim, não, eu tô só um pouquinho acima do peso, eu tô bem, eu não sou mórbido, né? Mas assim, quais as consequências que já pode começar
quando a pessoa já começa a ter esse desequilíbrio de estar acima do peso? Para entender esse desequilíbrio, não basta subir numa balança. Ele precisa fazer um exame um pouquinho mais sofisticado, que não é nada tão sofisticado, que se chama bioimpedância elétrica. Hoje nós temos balanças que vendem no Polishop e em outras lojas, em que você sobe nela com o pé no chão e você consegue já ver mais ou menos a sua massa magra e sua massa gorda. E nós temos que ter um equilíbrio nesses dois volumes de massas, né? Lembrando que massa magra compreende o osso, o músculo, a água, o sangue, enquanto que a massa gorda compreende apenas a gordura que acumula no nosso corpo. Todo o corpo precisa ter um equilíbrio das duas partes. Não existe pessoa sem massa gorda, como também não existe o contrário. O que ocorre é que a maioria das pessoas hoje estão ganhando muito mais massa gorda do que massa magra. Nós já até explicamos na outra vez a falta da atividade física, principalmente a musculação, que faz ganhar massa magra. Não adianta a pessoa comer 1 quilo de carne, que é proteína, deitar numa rede, não vai virar músculo, vai virar gordura. Então ele precisa ter atividade física, né? E falamos também daquela vez das dificuldades das pessoas hoje terem tempo para fazer essas coisas. E também falamos da necessidade deles terem conhecimento sobre o alimento, né? Quanto mais natural, mais integral, a quantidade, a maneira de fazer, tudo isso é importante. Agora, a pergunta é, a consequência de excesso de gordura no corpo são muitas, né? A nossa gordura hoje é considerada uma glândula. Antigamente não, simplesmente estava gordo porque comeu demais. E quero até fazer um parênteses aqui, que eu escuto de pacientes dizendo que foram alguns profissionais da área da saúde e que foram assim chamados de sem vergonhas, de gulosos, de pessoas sem controle. Fala assim, é só fechar sua boca. E não é isso, Márcia, não é isso. Que os espectadores que estão nos ouvindo, quero que tire esse peso das costas. Acho, né? Que as pessoas estão relaxadas, né, doutor? Que até a família coloca neles, né? E esse peso acaba piorando o processo emocional, psicológico dessa pessoa que está acima do peso. E hoje nós sabemos que existem substâncias em muitos alimentos que promovem a vontade de comer, o desejo de comer. Porque uma coisa é você ter fome e outra coisa é você ter desejo de comer. Eu tenho fome porque eu fiquei várias horas sem comer e preciso repor porque eu estou me sentindo fraco. E outra coisa é assim, ai que vontade de tomar um sorvete, ai que vontade de tomar um açaí, ai que vontade de comer um chocolate. Isso é desejo. Então essas coisas têm que ser muito bem controladas. Quando a pessoa excede a gordura no corpo, ela começa a fabricar, como eu disse, a gordura é uma glândula, é considerada uma glândula porque ela fabrica substâncias, entre elas, por exemplo, a leptina, que vai controlar lá no nosso cérebro a quantidade de gordura que seu corpo está tendo. Mas se você continua comendo por desejo, não por fome, mas por desejo, você vai aumentando a sua gordura e essa substância cria uma resistência em mandar mensagem para o cérebro dizendo que você já está saciado, que a sua quantidade de gordura no corpo já está adequada para o seu peso e altura e, consequentemente, essa pessoa vai começar a desenvolver outros problemas, como resistência à insulina, levando ao diabetes tipo 2, vai tendo, por causa do peso, sobrecarga sobre os ossos, com problemas nos joelhos, na coluna, nos tornozelos, né, que são os ossos que mais seguram o nosso corpo. Pode começar a desenvolver hipertensão arterial, né? Pode sobrecarregar o coração. Imagina que seu peso tem que ser 70 e de repente seu peso vai para 100. Você ganhou 30 quilos, o seu coração tem que trabalhar para mais 30 quilos que não precisava. Se você continuasse com o seu peso bom de 70 quilos, logicamente dentro daquela proporção de massa magra e massa gorda, seu coração ia trabalhar 100 anos. Se você ganhou 30 quilos, e lógico que como qualquer máquina,
Qualquer máquina que a gente conhece que sobrecarrega, ela dura menos. Então, sabemos hoje que a pessoa que tem obesidade, ela sobrecarrega os seus órgãos, ela dificulta o trabalho dos órgãos, ela traz outras doenças, como eu já falei, diabetes, hipertensão e várias outras alterações, e sobrecarrega o coração, né? Levando a hipertensão, aumento da área cardíaca. Isso não é do dia para a noite, Márcia, é ao longo do tempo. Por isso, a gente está aqui para ajudar a prevenir as pessoas a buscar uma solução, se estiver acima do peso, ou uma forma de controlar para não chegar lá. Olha, eu achei muito interessante isso que o senhor falou, que não é apenas um número ali, né? A gente sobe e vê o número certinho. Porque nós vemos e nós conhecemos algumas pessoas que estão com o número ali certinho, mas o estilo do corpo dela mostra que ela está acima do peso. Eu conheço pessoas, acho que todos nós, que vestem P de calça e vestem GG né? Porque assim, de tronco. Então, ela tem um acúmulo aqui na parte superior, né? Isso. Doutor? E às vezes ela tá certinha lá, tá peso, altura, tá certinho. Ou então a pessoa é bem pequenininha aqui em cima e aqui, né, dessa parte tá bem... A parte do quadril, né? Isso. Da massa então, do quadril, das nádegas, das coxas, muito larga. Então, essas pessoas também têm que ficar bastante atenta quanto a isso, não tem, doutor? No total, o que importa é a quantidade de gordura que tem no corpo. Não importa onde ela está indo. Não importa? Não. Importa num sentido. O acúmulo de gordura dentro do abdômen é a pior parte. É o preocupante. É o mais preocupante. Ali é que ela vai ser mais agressiva ao nosso corpo. Ela vai agredir os órgãos internos, vai acumular dentro do fígado, formando a esteatose, que é uma alteração de gordura dentro do fígado que causa no futuro uma cirrose, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado com a gordura abdominal. Então, da gordura do corpo inteiro, a gordura mais maligna é aquela que acumula dentro do abdômen. Isso é preciso que a pessoa tome muito cuidado. Nesse sentido, eu quero falar o seguinte: existe uma regrinha que não é tão absoluta assim, mas as mulheres não podem passar de 84 de cintura abdominal, numa fita passando ao nível do umbigo, né, ao redor do umbigo, e o homem não deve passar de 106, no máximo 108 ao redor do umbigo. Claro, se é uma pessoa com 1,80 m, que tem uma estrutura óssea grande, ele não vai obedecer essa regra, né? Ele tem que fazer outros exames para entender que essa medida não serve para ele. Na média dos brasileiros, nós somos em torno aí de 1,75 m a 80 m e as mulheres 1,65 m, no máximo 1,68 m, 70 m. Então essa regra vale para eles. Gente, corre lá e pega a fita, hein? Tem que correr, pegar a fita, ter uma balancinha. Para ver como é que tá e aí procurar o doutor. Porque muita gente sobe na balança com bolsa, com celular, com chave pesada, com documento, e aí acho que com calça jeans, né? E mesmo as mulheres, né? E acaba pesando tudo junto, e não é esse o peso da pessoa. Tem que estar no banheiro, sem roupa, para medir o peso certo. Doutor, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor como telespectadora, né? Aliás, como espectadora do senhor, que é uma pergunta, vamos dizer assim, de leigo. Muita gente fala assim, olha, você tem uma estrutura óssea larga, grande, você nunca vai ser magrinho, porque os seus ossos são largos. Eu já ouvi isso várias vezes, mas, bom, enfim, as pessoas falam isso. Existe isso, doutor? Porque assim, peraí que eu só vou terminar essa linha de raciocínio que eu acho até que é uma dúvida de muita gente que está em casa. Porque assim, vamos dizer assim, se nós víssemos as pessoas mortas, né, depois de muito tempo, a gente não consegue falar assim, essa pessoa era gorda, essa pessoa era magra, olha, tem um esqueleto gordo e o esqueleto largo, né, e o esqueleto fininho. Fala pra mim, existe? Sim, você veja isso nas etnias, né? Você pega o alemão, que vem lá dos anglo-saxônicos, etc. São pessoas grandes e ossos grossos, entende? Então existe isso. Existem os negros, você vê os negros, são pessoas altas, de ombros, de ossos largos e fortes, que pesam muito mais do que o normal. Então você pega agora um chinês, um japonês,
O chinês é aquele esqueletinho, magrinho. Difícil, a não ser os assim, que lutam que sumô, né? Quem luta sumô é diferente, mas... o que eu penso normal. assim, é mais de assim, ser alto e ser baixo. Mas eu nunca pensei assim, de olhar um esqueleto e falar assim, não... É uma dúvida mesmo. Existe sim. Agora, eu tinha falado da cintura, né? Uma outra relação interessante é a relação entre a cintura abdominal e a cintura do quadril. Passa uma fita métrica ao nível da nádega, no meio da nádega, dando a volta, e na cintura do abdômen. Você divide a cintura do abdômen pela cintura do quadril. O homem não pode passar de 0,90 e a mulher não deve passar de 0,80. É outro parâmetro. Mas olha, vamos deixar bem claro, não é só medir, pesar, fazer bioimpedância. Nós temos que ver a glicemia, que é o açúcar no sangue, nós temos que ver o colesterol, a fração boa do colesterol, que é o HDL, e a fração não tão boa, que é o LDL, embora as duas são feitas por Deus, então são boas, que nós falamos, o LDL é a fração ruim do colesterol. Não. Precisa ter um equilíbrio, né? O equilíbrio. Ver o ácido úrico, ver a pressão arterial, olhar um outro fator chamado PCR, proteína C reativa. Então, são vários dados, né, que vão fazer com que o médico avalie essa pessoa, se o estado de saúde dela está bom ou não, independentemente daquele peso que ele está no momento. Eu opero pacientes, né, com esse índice de massa corpórea 60 e que não estão tão graves sob o ponto de vista metabólico que uma pessoa de 33, 34. Mas isso é individual. Claro que quanto mais obeso, mais risco ele tem. Mas não só pelo peso e altura. É porque tem vários fatores, assim como o senhor já falou. Isso. Doutor, e nós não temos, né, aqui, né, no nosso país, essa cultura de prevenção, né? A pessoa espera, às vezes, se sentir mal, ficar para ir atrás de um médico. É só vai lá, pede os seus exames para ele dar uma olhada no geral, como um todo, não é verdade? Sim. A minha outra pergunta é: água ajuda na perda de peso? Porque eu falo isso, doutor, porque muita gente, às vezes, não bebe água porque acha que a água deixa ele inchado, encharcado. Tem muita gente que pensa assim: assim, né? Eu bebi muita água e aí eu fui ver lá, tô com 1 quilo a mais. A pessoa pensa isso. São outros fatores que faz ele ganhar peso, né? A água só faz bem, não é verdade? Vamos separar. Fundamentalmente, nós temos que tomar água, que ela é a maior parte do nosso corpo. Nosso corpo, você vê, uma criança tem 80% do corpo em água. Os adultos já passam em torno de 70% de água. Quando a pessoa cai para 50% de água, ele está com problema. Está desidratado e isso traz problema para o rim, etc. Existe a pessoa adulta que tem problema renal, tem problema cardiológico, tem problema endócrino. Claro que esse indivíduo ele vai ter uma dificuldade maior ou menor de acumular água no seu corpo da forma normal. Senão a água você bebe, ela extravasa do vaso e a pessoa fica inchada, né? Vai ficar demasiada. Aí você vai ver se é renal, se é problema cardiológico, etc. Mas no normal, as pessoas têm que tomar em torno de 40, mais ou menos 40 ml, ou seja, 40 gramas, vamos falar assim também, de água por quilo de peso. Então vamos pensar numa pessoa de 70 quilos, 40 gramas de água por dia, ele tem que dividir esses 2,8 litros em 24 horas, mas sabendo que dormindo 8 horas, ele não vai conseguir tomar água de madrugada. Então ele tem que dividir esses 2,4 litros entre a hora que levanta e a hora que deita. Eu sugiro, né, que essa pessoa carregue para o serviço uma garrafa de água mineral, né, de preferência, de 1,5 litro ou 2, e tente tomar isso de cedo até a noite, né? Então é assim, fora se a pessoa tem algum problema, lógico, né, nos rins, enfim. Fora isso, a água não pesa, ela não influencia no ganho de peso, e sim até na perda de peso, né?
entre outros fatores se você também. tomar água agora, um litro de água, se pesar na balança, você aumentou 1 quilo. Essa água vai ser distribuída no seu corpo. Vai ser eliminada. Daqui a pouco vai ser eliminada pela urina. E você volta para o seu normal. Agora, a água é fundamental para fazer... É saúde, né? Tudo o nosso peso. Agora, você vai emagrecer? Não quer dizer que vai emagrecer. Ele vai melhorar seu metabolismo. Se o seu metabolismo melhora, provavelmente ele vai entrar em equilíbrio. Entrando em equilíbrio, provavelmente você vai conseguir resolver outras questões, ou o próprio organismo vai resolver outras questões que estão ligadas ao excesso de gordura. Tá certo. Tá vendo, gente? Uma aula de aprendizado para todos nós. Eu faço essas perguntas para ele porque as pessoas falam, olha, ele vai lá, faz essa pergunta, por favor. Então aí, ó, estão fazendo as perguntas. Podem mandar as suas perguntas que o doutor vai voltar com a gente, não vai, doutor? Quantas vezes você precisar, Márcio. Já falei, repito, é um prazer sempre estar aqui com você. É isso aí, gente. Estamos conectados com o doutor Stefano e até o próximo programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.